vai estar lá as pessoas que tu queres que falar ao coração. Essa foi minha oração. Pode sentar, irmão, perdão. Essa é um ano, um mês, onde nós terminamos o ano com festas e começamos o ano com festa, né? Então é um ano assim, se dá com festas e começa com festa, e aí a gente vê as coisas indo, e é festa para cá, é show para lá, e assim nós vamos indo, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui nesta noite, louvamos e engrandecemos ao nome do Senhor. E essa palavra que eu vou trazer ao coração dos irmãos, para a igreja nessa noite, falou muito ao meu coração. E não é de hoje, não é de agora, faz há muito tempo que o Senhor tem, há 2 anos, praticamente, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu ia fazer um estudo até, e acabei desistindo no meio do caminho, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa palavra com os irmãos. E o tema que eu escolhi, que eu havia escolhido antes, é aliançados com o Senhor. E aí eu fui lá no YouTube, vi uns temas lá, eu falei, aliançados com Deus, eu achei melhor, né? Então vamos estar lendo aqui em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos estar lendo o capítulo 9, versículo 8 e 9, que diz assim: E falou Deus a Noé e a seus filhos, com ele, dizendo: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Irmão, nós estamos iniciando um ano de 2026, onde começamos, principalmente eu, pelo menos começo, orando para que as coisas que não aconteceram em 2025 se realizem em 2026, né? Que a nossa vida que nós caminhamos em 2025 seja totalmente diferente do que o ano que vai ser em 2026. Nós começamos iniciando um ano onde o nosso coração começa a ter expectativas, começa a esperança a despertar no nosso coração, para que um ano vindouro, um ano que seja um ano melhor. Essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança. Nós começamos assim, estamos iniciando um ano que já começa a criar no nosso coração expectativas, esperanças, e não vou fazer o que eu fiz em 2025, tudo vai ser mudado, tudo vou fazer diferente, não vou cometer os mesmos erros, Senhor me ajuda, né? Sim. Pelo menos eu oro assim. Porque quando passamos de um ano para o outro, por que quando passamos de um ano para o outro, o nosso coração se enche de tanta esperança? E começamos a ter expectativas. Porque no início de um ano novo, de um recomeço, de um ano que, quando se iniciar, a gente
vê que há a oportunidade, há possibilidades de ser mudado, de ser novo realmente. Ano novo é um tempo novo, todas as coisas se fazem novas. E é assim que nós vamos caminhando quando se inicia um ano. Coisas que precisam se ajustar, coisas que precisam ser, renovadas, momentos que precisam ser de reflexão sobre nossas vidas. Esse é um ano novo. Nós lemos nessa passagem de Gênesis, onde Deus, ele faz uma aliança com Noé. Aliança é algo novo, é um recomeço. E se vocês forem ler a Bíblia, tem várias passagens sobre aliança, e a aliança, ela recomeça quando algo novo acontece de tragédia. Quando algo novo de ruim acontece. Aí Deus faz aliança com a gente. Deus faz aliança com o seu povo. Porque sempre vem um renovo, uma aliança, quando algo de mal acontece. Se vocês forem ler aqui a Bíblia, várias passagens falam sobre isso. E aí fala sobre os remanescentes, aquelas pessoas que passaram por tribulações, passaram por algo difícil e permaneceram firmes. E aí Deus olha para mim e para você e fala: vou fazer uma nova aliança. Porque há um recomeço. Eu sou o recomeço. Eu sou a reconstrução. Eu sou o renovo. Eu sou aquele que te fortalece. O Senhor fala isso. Sabe por quê? Porque Ele se preocupa comigo e com você. Ele não quer nos ver em situações esqueci a palavra aqui, Senhor. Espírito Santo vai me direcionando. De derrota, de fracasso. O Senhor não quer nos ver assim. O Senhor quer nos renovar. É um tempo natural de reflexão, de ajustar algumas coisas, de renovação de propósitos, que em 2025 nós deixamos. Aí, quando nós olhamos para 2026, vamos lá viver, volta nosso pensamento para 2025. Senhor, isso não aconteceu na minha vida, eu não consegui alcançar um membro da minha família, eu não consegui alcançar o meu marido, eu não alcancei isso, eu não alcancei aquilo, não aconteceu isso. Por quê? Porque nós quebramos a aliança. A nossa aliança com Deus, elas são quebradas. Começa a causar rupturas, começa a causar trincas. E quando nós vamos falar, né, de alianças, nós fazer aliança com o Senhor, gente, nós somos propícios a quebrar alianças. Porque nós cometemos erros, nós cometemos falhas diante do Senhor. Nós cometemos algo diante do Senhor, que nós acabamos rompendo essa aliança. A aliança, ela é um compromisso, um comprometimento que nós temos. E quantos compromissos, quantos
Quantos comprometimentos nós rompemos com o Senhor? Aliança não é um acordo sem importância. Fiz uma aliança por fazer, fiz uma aliança porque eu quis. Não, não é. A aliança é uma séria, é um compromisso com alguém ou com alguma coisa. É um relacionamento entre pessoas. Nós não fazemos aliança solo, nós fazemos aliança com outras pessoas. Com o nosso esposo. A aliança é algo que traz laços de relacionamento, de afetividade, de lealdade, de fidelidade. Aliança é algo que faz com que a gente se comprometa, seja leal com outras pessoas. Ela nos faz laços. E quando você faz aliança, quando nós fazemos aliança, eu estou falando de nós como igreja, estou falando de eu como Lucilene, quando nós fazemos aliança, é propício, muito propício, nós quebrarmos a aliança. Elas podem ter várias rachaduras, podem causar rupturas, porque nós somos falhos. Nós fazemos aliança, corremos o risco de quebrar. Sempre corremos Será que no ano de 2025 algumas coisas não aconteceram na minha vida? Não foi por conta de Deus, foi por minha conta, porque quebrei a aliança. E a aliança é ela que se você não pegar ela, não analisar, não olhar, não revisar, você nem vai ver que ela está ali. E aí você acha que está tudo bem. Você acha que está bem. Mas essa fissura ela pode se quebrar. Com essa fissura ela pode se romper. Elas podem estar separadas, violadas, estar em conflito. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Jesus pode consertar essa aliança. Não traga as alianças de 2025 para o ano de 2026. Jesus é o joalheiro nesta noite, que pode e tem poder para consertar as alianças. Essas alianças que muitas vezes estão quebradas,
essas alianças, essas fissuras que eu acabei de citar. Porque a aliança que o Senhor fez comigo e com você é uma aliança de compromisso, de fidelidade. São alinhadas com o propósito dele. Ele foi a nossa aliança. E sabe o que esse versículo um pouco mais à frente, quando Deus fez essa aliança com Noé, a aliança não só parou em Noé. Ele falou: eu vou fazer uma aliança contigo e com a tua descendência. São promessas. Coelho de luz. E Deus fez a aliança com Noé. Ele também não falou para Noé: ó, eu te tirei da arca, separei esses animais, fica aqui quietinho, que a bênção vai vir. Ele não falou isso. Ele falou: olha, foi separar esses animais aí, é para você cuidar. É para você multiplicar na terra, serviço para você. Não pense você vai ficar paradinho. Isso tem responsabilidade para você fazer. Foi isso que Noé falou. Foi isso que Deus falou para Noé. Não fica com toda a tina aí, não. Você tem terra para plantar, você tem para jogar, você tem colheita para fazer. Ele fica quietinho, canto. Não, não foi isso. Da aliança maravilhosa que nós tivemos. Se você ler na Bíblia, ele acredita em mim e em você, mesmo nós sendo do jeito que nós somos. Às vezes resmungamos, às vezes murmuramos, mas ele se preocupa comigo e com você. Graças a Deus. E entre essas várias alianças que o Senhor fez, ele fez que selou todas as alianças. Essa aliança está no Novo Testamento. Irmãos, abrirem. Está lá em Lucas, capítulo 22, 20. Amém? Aleluia. Que fala assim: semelhante tomou o cálice depois da ceia. O pacto que Jesus morreu na cruz foi uma aliança que o Senhor fez com nós, selou, tudo foi consumado ali. Uma aliança de amor, de graça, de fidelidade. Aleluia!
O amor que estava imaginável, nem eu e nem você conseguimos ter dimensão deste amor. E é assim que nós temos que ser hoje como igreja. Uma igreja aliançada no Senhor. E a aliança, ela é pessoal. Sou eu com Deus, você com Deus. Porque quando eu converso com o Senhor, eu sei aonde, perdão da palavra, aonde meu calo aperta. E eu sou sincera com Deus. Foi uma aliança selada. Uma aliança que ninguém mais pode tirar de nós. Ele selou comigo e com você essa aliança. Talvez tenha faltado algumas alianças para você fazer. Talvez no seu casamento, talvez com seus filhos, talvez com seus amigos, eu não sei. O Espírito Santo vai estar te direcionando. E você vai saber em que aliança precisa, qual aliança precisa ser restaurada nesta noite. Porque eu não conheço o seu coração, mas o Senhor conhece. Amém? Que essa noite nós saiamos daqui com essa aliança restaurada, renovada. Que esse pacto com o Senhor, ele seja verdadeiramente comprometido. Amém? Eu vou pedir para a nossa... Você está gravando? Eu vou pedir para a nossa irmã Gisele distribuir a cada uma dessas aqui. Geralmente no casamento o que te traz a público é a aliança, né? Quando nós nos casamos, a aliança, ela mostra perante a sociedade que nós estamos compromissados com uma outra pessoa. E essa aliança, ela faz com que a gente seja fiel, seja amigo. Tem tantos e tantos conteúdos que a gente pode colocar numa aliança, né? Dependendo da necessidade de cada um de nós, nós sabemos qual aliança nós temos que, aliança que devem ser restaurada nessa noite. Essa aliança é simplesmente simbólica, para trazer à sua memória as alianças que o Senhor tem conosco e a aliança que nós temos que ter com o Senhor. Amém? Quero agradecer à pastora pela oportunidade, pastora, pela confiança. Agradecer a cada irmão, a cada irmã que estiveram aqui, estão aqui nesta noite. Espero que a palavra tenha falado no coração de vocês. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Vou chamar a nossa pastora. Deus abençoe, pastor. Bora orar? Deus abençoe.